Fala, gente, muito bom dia, como vocês estão? Sabadou, tô aqui para ler o devocional com vocês, que a gente tem um dia extraordinário e muito abençoado. Então vamos lá para a leitura de hoje, dia 26 de abril, promessa do Deus misericordioso. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança com juramento que fez aos seus antepassados. Deuteronômio 4:31. O nosso Deus é o Deus de alianças eternas. Uma aliança é sempre compartilhada entre duas partes e nunca um acordo unilateral. Ela revela um relacionamento. É por isto que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o sinal de que confiamos que Ele cumpre com a sua parte da aliança, mesmo quando nós somos incapazes. Ela é o sinal de que entendemos que Ele é diferente de nós. Temos aprendido muito sobre a fidelidade de Deus e sua justiça, que frequentemente nos fazem enfrentar as consequências das nossas ações. No entanto, devemos também nos lembrar da sua misericórdia. Deus é justo, mas também é cheio de compaixão e amor. Isso é fundamental para entendermos o relacionamento que Ele deseja ter conosco. Mesmo quando pecamos e nos afastamos, seu desejo não é nos destruir, mas nos restaurar. Deus quer que todos se voltem para Ele e sejam salvos. A referência à aliança do verso acima é uma sólida declaração de que a relação de Deus com Israel não se baseia apenas nas ações do presente, mas também nas promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A fidelidade de Deus é eterna e a sua memória é perfeita. Ele não se esquece dos seus compromissos com cada um de nós, seus filhos, mesmo quando nós mesmos nos esquecemos. No nosso dia a dia, precisamos reconhecer as nossas falhas e pecados, mas também confiar na misericórdia de Deus. Ele nos oferece perdão e a oportunidade de recomeçar. Busque hoje, por meio da oração, da leitura da Bíblia e da adoração, uma nova revelação do seu caráter. Lembre-se das promessas que Ele já fez a você. Que possamos viver em resposta à sua misericórdia, buscando um relacionamento mais profundo com Ele e dando testemunho da nossa fé. Adoro esse devocional. E hoje é um assunto que eu tenho muita propriedade para falar, que é sobre a fidelidade de Deus. Uma das características e qualidades das infinitas de Deus, a que mais me encanta é a fidelidade. Como Ele é fiel. Como Ele se lembra dos detalhes das promessas que Ele faz pra gente. Durante a minha vida eu fui aprendendo a confiar nele. E não teve uma só promessa que Ele me prometeu que não se cumpriu, tá? A única coisa que nos separa da promessa é o tempo. E é um processo. E é aí que eu vejo muitas pessoas desistirem. Esse processo ele é necessário. Tudo que tem valor verdadeiro precisa ser conquistado e construído aos poucos. Então hoje eu entendo perfeitamente esse tempo de Deus. Antes eu era extremamente apressada e queria tudo pra ontem, porém eu vi que as coisas com Deus não funcionam assim. E aí a gente tende a parar de acreditar nas promessas dele pelo tempo, porque você fala, Deus se esqueceu, olha o tempo que já passou. Deus nunca se esquece. Eu tenho um testemunho de vida bem forte, vou contando aos poucos aqui pra vocês, mas um dia eu gravo o meu testemunho mesmo. Eu fui uma pessoa dependente emocional, primeiro da minha mãe, depois de relacionamentos. E aí chegou um ponto onde Deus me mostrou claramente que eu tinha esse problema e que eu precisava vencê-lo. Então eu tava em um relacionamento longo, péssimo, e tinha que sair daquilo, mas era de tudo aquilo, não só do relacionamento em si, porém de toda aquela situação de dependência. E aí eu entendi que eu teria que depender totalmente de Deus para conseguir. Só quem é dependente emocional entende a profundidade de quebrar laços com as pessoas que criamos a dependência. E nisso Deus me prometeu que eu casaria, que eu seria curada disso e que seria um casamento abençoado e que eu deixaria todas aquelas marcas para trás, porque foram muitas, tá? Um relacionamento assim traz muitas marcas, principalmente para mulher. Não só da dependente emocional, mas era tóxico e enfim. E aí eu fiz um propósito com Deus de ficar esperando essa pessoa. Eu falei, a partir de hoje eu terminei esse relacionamento, não vou me envolver com mais ninguém. E nisso o Senhor me dará esse marido e eu só vou me envolver com essa pessoa quando o Senhor confirmar. Eu achei que isso aconteceria em 6 meses. E eu fiquei tranquila. Foi a primeira vez que eu precisei esperar muito. E, gente, demorou 3 anos, tá? 3 anos pra esse dia de fato acontecer. Ele tinha me dito, você vai casar em 1 ano. E aí no ano que aconteceu, que foi o 3º ano, ele falou, esse ano você vai conhecer a pessoa. E foi dia 20 de dezembro que eu comecei a namorar do 3º ano da promessa. Então o que eu aprendi com isso? Gente, foram 3 anos. Não foi fácil. Porque muitas vezes eu queria adiantar o processo, eu queria que fosse do meu jeito, porém foi a melhor experiência da minha vida. Nesses 3 anos eu aprendi a confiar
depender de Deus. Fui curada da dependência emocional. Porque se eu entrasse em um relacionamento antes, eu traria essas marcas e eu não trouxe. E isso é só Deus que faz, tá? Hoje eu tenho um relacionamento tranquilo, eu sou casada. Em 1 ano eu casei, tá? Ou seja, as promessas que ele me fez aos 3 anos anteriores aconteceram e eu vi elas se cumprindo dentro daquele tempo. E quando chegar a hora dele te abençoar, não há nada que atrapalhe ele, só você mesmo. Então, que a gente aprenda a ter mais paciência e confiar na fidelidade dele. Eu confio em tudo que ele me fala e eu suporto os processos, porque hoje eu entendo, eu tinha que ter casado depois desses 3 anos. Eu não poderia viver o que eu vivo hoje se eu tivesse adiantado a promessa, porque eu não estava preparada. E às vezes a demora não é por, ai, Deus gosta de fazer a gente esperar, não, é porque a gente não tá pronto. Eu não tinha maturidade ainda pra lidar com o casamento depois de tudo que eu tinha vivido. Eu precisava desse detox, então foram 3 anos, gente, 3 anos é bastante tempo. E a minha família começou a comentar, os meus amigos, Jéssica, é muito tempo, será mesmo que... Porque eu ainda falei, eu não vou ficar saindo, eu vou ir na igreja e só, não vou ficar, tipo, disponível, sabe? Eu falei, o Senhor é tão poderoso que a pessoa vai me encontrar. E foi exatamente o que aconteceu. Um dia eu conto meu testemunho inteiro aqui, e isso marcou a minha história, então hoje eu confio em Deus. E por que eu contei esse testemunho? Pra você entender que a fidelidade de Deus, ela ultrapassa o tempo, ela ultrapassa as condições. Ele não precisa de condições favoráveis, ele vai realizar, ele só precisa de um coração obediente, de alguém que acredite nele, tá? Então aqui fala que Deus quer que todos se voltem para ele e que é sólido o que Deus nos promete. O caráter de Deus nunca muda. E ele também é muito misericordioso. Nesse tempo eu falei muito, eu desconfiei, eu fiquei impaciente, eu questionei. E mesmo assim ele cumpriu com o que ele prometeu. Eu não acho que eu merecia, mas mesmo assim ele cumpriu. Então que a gente se lembre disso, que Deus é misericordioso e bom. Toda vez que você se arrepender, ele vai perdoar. E as promessas que ele te fizer, elas vão passar pelo teste do tempo, sim, e por toda aí uma transformação na sua vida. Então seja moldável, tenha um coração leve, permita que Deus faça essas transformações. No deserto mesmo, eles ficaram 40 anos, era para eles ficarem 40 dias. Foi por falta de fé e por murmurarem. Eles não olhavam e falavam, cara, Deus que prometeu, então vai acontecer. Eles questionavam tanto que eles não permitiram que o seu caráter fosse transformado. Por isso a demora de Deus cumprir a promessa. Então isso também depende da gente. E uma coisa eu posso te garantir, Deus é fiel. E se ele promete, ele cumpre. Então a palavra de hoje, que você reflita sobre isso. Quais foram as promessas que Deus me fez? E esteja disposto a passar pelo que for necessário para esperar que isso se cumpra. E permita-se ser moldado nesse caminho também, porque tudo exige aí que a gente abra mão de nós mesmos e sermos transformados para que Deus possa cumprir de fato as promessas que Ele nos fez. Que a gente tenha um dia abençoado, extraordinário, que Deus continue aí falando no coração de vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do devocional de hoje.